renovação, né? O Flamengo está querendo renovar o contrato com o Rodinei, né? O Rodinei já vem aí tendo uma negociação com relação ao Rodinei e a renovação por 2 anos aí do contrato do Rodinei, né? E aí hoje, né, informação do Vene Casagrande, falou que a negociação pela renovação do Rodinei evoluiu bem. O jogador e a diretoria já chegaram a um acordo pelo tempo do novo contrato, que seriam de mais 2 anos, e agora fazem ajustes normais, entre aspas, para poder sacramentar a extensão do compromisso. Né? O atual contrato do Rodinei termina em dezembro desse ano, Rafa. E aí eu queria a sua opinião sobre Rodinei e essa renovação. Bom, vamos lá, né? Só para recapitular um pouco, o Rodinei chegou no Flamengo em 2016, né? Chegou, acho que da Ponte Preta, era um cara até que chegou com uma boa condição física, e talvez para aquele Flamengo o Rodinei tenha sido realmente uma boa contratação. Agora, eu estava até falando isso com o Marcão, falei isso ontem, eu acho que o fato do Rodinei estar realmente jogando bem hoje, eu não sei nem se é jogando tão bem ou se é melhor do que os outros que estão ali, não deveria fazer com que a gente entendesse que o Rodinei é o futuro do Flamengo. É um jogador para a gente renovar com mais 2 anos de contrato. E aí o Marcão até brincou no começo da live, né, dos motivos, ficar tentando entender os motivos. Na própria live do Vene, ele fala isso, que é o medo de perder o Rodinei de graça, porque ele já poderia assinar um contrato no meio do ano ou sair no final do ano. Mas esse mesmo Rodinei estava à venda no começo do ano e não apareceu ninguém para levar. Então, pegando essa pergunta que foi muito legal, eu não vou falar tanto do Rodinei, já falei muito ontem, mas eu acho que ela revela uma coisa que está escancarada no Flamengo há muito tempo. A falta de capacidade dessa diretoria de entender que um ciclo de um jogador num clube começa e termina. E a falta de capacidade dessa diretoria para entender que renovações de contrato se fazem a partir de critérios de campo e bola. Você não precisa demonstrar sua gratidão a jogadores através de contrato, você não precisa renovar com jogadores que são queridos no elenco por esse motivo. O Flamengo é um time de futebol e precisa ter os jogadores que estão em melhor condição. E a partir do momento que você fica renovando com jogadores por N critérios que não os critérios de campo, você acaba fechando portas para chegadas de outros jogadores. Então o Flamengo precisa melhorar muito essa gestão de futebol e entender que num determinado momento não é necessariamente você perder um jogador em final de contrato. Você pagou pelo jogador, o jogador chegou, entregou o trabalho dele, e aí, acabando o contrato, ele vai sair naturalmente e você vai trazer outro. Ficar esse medo de perder o jogador vai fazer com que o Flamengo gaste muitos milhões com o salário do Rodinei, por exemplo, nos próximos 2 anos. E aí, isso até o Arthur estava lembrando ontem, quando o Flamengo, além de tudo, valoriza o Rodinei, entrega um salário maior, fica ainda mais difícil você vender. Porque você vai precisar de um outro time que vai precisar chegar aqui e não só dar uma grana no Rodilindo, como pagar uma baba para ele todo mês. Porque ele não vai querer ter o seu salário diminuído. Então, eu acho que... eu torço muito, eu acho que é um jogador bacana, é um cara legal, gostaria de ver ele ser feliz em outro time, mas eu acho que essa renovação revela muito de como a diretoria, de como o departamento de futebol do Flamengo administra os seus recursos humanos, que para mim é muito mal. E aí, num determinado momento, acontece o seguinte, você tem, por exemplo, hoje, o Diego Ribas, que, também é um cara nota 10, mas que hoje tem um salário altíssimo e também encostado, sem espaço, porque a diretoria não soube verificar que o ciclo dele no Flamengo se encerrou. Você tem o Diego Alves, a mesma coisa. Então, eu acho que o Flamengo precisa desapegar um pouco mais. E aí, só uma situação em relação à panela de 85, por favor, só tirem o Felipe Luiz daí.
Felipe Luiz está jogando muito. Foi um grande acerto ter renovado o contrato do Felipe Luiz. Mas dos outros, eu entendo que realmente o Flamengo pisou na bola e acho que o Rodinei, eu acho que a conclusão é a mesma. Acho que é o Flamengo fazendo uma leitura ruim de mercado, porque o Flamengo não monitora, o Flamengo muitas vezes não tem um centro de inteligência que pode te dar 2, 3, 4 opções para uma determinada posição, com uma determinada característica. É o Flamengo indo em nomes óbvios, o Flamengo ficando refém de alguns poucos jogadores. Quanto mais o Flamengo trabalhar melhor fora de campo, eu acho que menos a gente vai precisar fazer esse tipo de renovação, Marcão. É complicado. Castanha, sabe qual é o mais louco disso tudo? Se essa renovação acontecer por esse período, o Rodinei, no final de 2024, vai ter 8 anos de Flamengo. Aí eu queria saber de você, com toda a sua experiência, seus cabelos brancos, né, como os meus. Lembra de alguém com 8 anos de Flamengo, cara, e que seja tão contestado assim? Eu estava aqui tentando, enquanto o Rafa estava falando, eu estava prestando atenção e tentando resgatar alguém com 8 anos de Flamengo. E foi duro, hein? Arão, né? Arão. Desse elenco, só o Arão. Não, Arão. Diego. Acho que o Arão e o Diego, né? O Diego chega também nesse ano. Mas, assim, tirando essa galera desse que ainda está no clube, né? Jogadores para trás, com 8 anos de casa, não sei se Léo Moura tem, Léo Moura e Juan. Sabe qual é a maior questão disso aí, para mim? É que é o seguinte, o Rodinei ele fez uma boa temporada pelo Internacional, né? E tanto que o Inter queria comprar ele, e o Flamengo não quis, né? Ele valorizou o jogador, pediu uma quantia que o Inter não pagou, né? Então o que acontece? Hoje o jogador está jogando até bem no Carioca. Eu acabei de falar aqui que acho que a única dúvida que nós temos aqui é justamente na direita. Alguém hoje, vocês falam assim, meu lateral é esse. Vocês cravariam algum lateral direito hoje no Flamengo? Se vocês fossem o treinador. Claro, tem treinamento, eu estou esquecendo isso. Vamos botar lá, escalação de amanhã, quem vai na lateral direita? Complicado. Mas amanhã, assim, se tivesse o próximo jogo, eu iria de Mateuzinho. Mas... E aí no segundo tempo tu bota o Rodinei, né? Igual aconteceu nos últimos 2 jogos. E tem acontecido e o Rodinei tem entrado bem. Essa que é a loucura, o que eu quero dizer é o seguinte, eu, sinceramente, o que eu acho, para mim, o maior problema disso aí não é nem a renovação, e sim o momento. Porque nós acabamos de ver um problema, né, que está acontecendo aí com as renovações fora de hora, para mim, né, da geração 85. Quando eu digo isso, também tiro o Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz tem muita qualidade, muita bola, né? Ele está jogando aí muito bem, ainda mais nessa posição agora que ele não se desgasta muito, ele fica ali armando o jogo, construindo e marca, muita qualidade. E aí, quando você renova sem ter o treinador, aí depois o treinador chega, barra o Diego Alves não é mais utilizado, porque nos treinamentos o Diego Alves não está conseguindo acompanhar a intensidade de trabalho do Paulo Grilo. Aí o Diego Ribas hoje é a 5ª opção, né, para volante. Vai acabar jogando um joguinho ou outro, porque vai ter que rodar, é o que tem. Lembrando que o Flamengo quer mais um volante, ou seja, ele passaria a ser uma 6ª opção, né, para volante. E aí renovaram com eles fora de época. Tinha que esperar principalmente o treinador fazer a avaliação. Esse aqui se encaixa no meu esquema, esse não. Ponto. Então, e agora com o Rodinei, por que eu acho que é a mesma coisa? Vou explicar por quê. Ele vem jogando bem, mas no Carioca não podia esperar, já que ele vai ser o teu lateral, porque hoje quem está fora dos planos se chama Isla. O Isla hoje não faz parte dos planos do Paulo Souza. Então nós vamos jogar agora o Campeonato Brasileiro e a Libertadores com o Mateuzinho e com o Rodinei. Se ele estiver performando, jogando nessas competições, a gente pode chegar ali antes da janela abrir, no meio do ano, que é onde ele vai poder assinar um pré-contrato, chamar ele aqui, valorizar, renovar, beleza, assim, entender que ele está jogando bem, está merecendo isso. Mas hoje nós estamos falando de Campeonato Carioca. E Campeonato Carioca, a gente sabe, quando eu chego aqui e falo assim, o nível de concentração, não precisa de nível de exigência, né, para o Campeonato Carioca, para a gente avaliar um trabalho, porque quando jogou contra o Atlético Mineiro, nós fomos melhores do que o Atlético.
Então eu prefiro ter esse recorte contra time grande, contra time bom, do que jogar aí contra esses times do Campeonato Carioca aí que não tem motivação nenhuma e que o Flamengo ganha sem precisar se dar o máximo. Eu estou usando isso como jogador também, para o Rodinei. Se ele está jogando bem num campeonato que o Flamengo não precisa nem fazer muito esforço para poder ganhar os jogos, eu prefiro esperar um pouco. E se ele estiver jogando bem no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, eu chamo ele para renovar. Até porque, realmente, quantos times tem aí? Né, para poder ele ir para quantos times, tirando o Internacional? E que porra, meu irmão? Ele vai para onde? Então poderia esperar um pouquinho mais e antes de chegar no meio do ano, você vai lá, faz uma proposta para ele, até dar um aumento, porque ele não ganha muito não, ele ganha acho que 200 mil, falaram. Né, por aí, muito que eu digo a nível de jogador, tá? A mim seria muito, para mim. É muitíssimo. Eu estou dizendo, porra, para jogador. Por exemplo, o Isla ganha 600 mil, 550 na carteira, fora o que vem por fora. Então, assim, eu prefiro esperar, né? O amigo botou e disse que o Flamengo joga amanhã. Não, cara, tô dando um exemplo, cara. Um exemplo, se jogasse amanhã, quem eles escalariam? O Flamengo não joga amanhã, não. O Flamengo joga quarta-feira, pode ficar tranquilo. É só um exemplo. Então, eu penso dessa forma, entendeu, Marcão? Acho que poderia esperar um pouquinho mais. Vamos ver como é que vai ser aí, se realmente ele evoluiu, se ele está evoluindo com o Paulo Souza. E aí sim eu poderia chamar ele, né, para fazer. O Luan também, 200 mil pouco. Para mim é muito. Para jogador de futebol, a nível de Flamengo, é pouco. É pouco. Aí vai buscar a folha salarial do Flamengo, tu vai concordar comigo, Luan. É complicado. Cara, eu concordo muito com você, Castanho, na hora que você fala do momento. Acho que ele ainda tem contrato até o fim do ano. Então ele tem uma amostra aí, né, em Libertadores, em Brasileiro. Se ele realmente, né, merece essa renovação, eu acho que não. Eu não consigo entender um jogador que, sei lá, ele passou aí não sei quantos anos no Flamengo, sempre foi um jogador criticado e tal, e magicamente ele vira a solução dos nossos problemas para que a gente renove por 2 anos, sabe? Acho que, assim, a análise tem que ser feita e não pode... A análise não pode ser tão volátil assim, de num ano ele ser dispensável e de no outro ano ele ser um cara apto a ter uma renovação contratual por 2 anos, entendeu? Acho que a forma como é feita essa avaliação é que eu não consigo entender direito, e aí isso vai muito em conta aí, né, do que passa lá dentro do clube. A gente não sabe como é que é feito esse tipo de avaliação. Braz, Spindel, presidente, sim, eu não sei como é que isso funciona, mas me causa estranheza um jogador estar praticamente dispensado, porque se a gente for lembrar, ele vai emprestado para o Inter, e a gente, grande parte da torcida fazendo força para que o Inter comprasse, né? O Flamengo, em tese, querendo vender e só achou a oferta do Inter muito baixa, por isso não vendeu, né? Tiveram ainda ofertas da MLS pelo Rodinei, e aí o Flamengo não vendeu porque era muito baixo também, ali passando perto de $1 milhão, o Flamengo não quis fazer a venda e tal, para agora ele ser um cara que, cara, passou um ano, ele passou um ano mal criticado, né? O ano de 2021 dele não é um ano que encanta no Flamengo. A gente tinha outros 2 laterais na frente dele, né? O Mateuzinho, o Isla. E agora, tudo bem, tem uma modificação, tem uma mudança de posicionamento, uma mudança de funções ali no Rodinei. Mas em 3 meses, 2 meses e meio, ele passa a ser um cara apto a ganhar um contrato de mais 2 anos. Então eu iria com um pouco mais de calma. Tentaria avaliar um pouco melhor isso aí. Tem gente falando... Oi. Marcão, posso só te fazer uma provocação aqui? Não sei o que você acha. Diga aí. Disso tudo que você falou, quem fez a avaliação e tal, mudou uma pessoa aí no meio. Paulo Souza. Sim, tem até isso, né? Inclusive, uma das mensagens que eu tinha separado aqui, que foi do Eduardo Guedes, né? Ele falou, foi o Paulo Souza que pediu a renovação. Nesse caso, com o pedido do técnico, vale a renovação por 2 anos? Eu ia fazer essa pergunta para vocês, ia fazer ela um pouco mais na frente, mas já que você já puxou o assunto, Paulo Souza pediu. E aí? Até que ponto vale esse pedido do Paulo Souza
para que a gente abra a mão e fale, não, beleza, o técnico pediu e a gente vai lá e vai contratar? Normalmente, tá? Isso aí pesa. E pesa muito, né, para o treinador. Mas nesse caso específico, eu acho que teria como você conversar. Aí você fala assim, Paulo, beleza, você quer a renovação dele? A gente pode esperar um pouquinho. Vamos ver como é que ele vai ser no Brasileiro. Vamos ver como é que ele vai estar na Libertadores. E aí, se você continuar com a sua opinião, a gente vai renovar. Por que isso? Porque ele já é um jogador que está aqui no Flamengo já desde 2016, já teve altos e baixos, a torcida pega um pouco no pé, né? Saiu, foi emprestado, evoluiu, voltou. Beleza. E aí você espera um pouco mais para poder o treinador ter uma avaliação em outro tipo, né? Em jogos mais complicados, em jogos que o nível de exigência vai estar maior. E aí, se ele continuar desempenhando bem, aí sim é natural que você renove. Acho que não pode ter medo, né, de perder o Rodinei, com todo respeito. Você tem que ter medo de perder o Matheus França, porra. Que é garoto, que vale milhões. Porra, o Arrascaeta, renova. Ó, chegar a 2026 é o contrato dele, né? Pô, beleza, agora renovou. Pô, irmão, aí sim, acabava ano que vem, né? Acabava 2023 do Arrascaeta. Aí você vai se preocupar. O Rodinei, espera um pouquinho, irmão, e aí você depois, né, você renova com ele mais para frente. É. Eu acho que dava para explicar o histórico pro Paulo Souza, né, Rafa? Acho que dava para explicar. Cara, mas por outro lado eu fico pensando o seguinte também. Olha, eu nem sei se foi um pedido do Paulo Souza, tá? A gente está aqui especulando. Mas a questão é, se o Paulo Souza pediu a renovação do Rodinei, especificamente ele falou, eu preciso desse cara daqui para frente, isso significa que o Paulo Souza está convicto que a partir da observação que ele fez, na cabeça do Paulo Souza, o Rodinei sim é um jogador importante para o decorrer do ano. Entendeu? Aí já seria a diretoria tentando ensinar ao Paulo Souza de que forma ele tem que avaliar os jogadores do elenco. Eu não estou dizendo que o Paulo Souza tem que ser o cara que contrata, que manda embora, que não sei o quê. Mas se nós temos um técnico e ele, a partir das observações dele, está convicto que o jogador é importante, eu não sei se teria muito essa situação da diretoria de chegar e falar assim, olha, meu irmão, você não observou tão bem assim. Olha de novo, dá uma olhada, vê com atenção e depois volta aqui. Eu acho que não. O que poderia acontecer seria o seguinte, a diretoria conversar e falar com o Paulo Souza, vem cá, meu camarada, quais são as características de jogador que você precisa? Nós temos vários jogadores mapeados aí com características semelhantes. E nós entendemos que o Rodinei não é o jogador para continuar no Flamengo por mais 1 ou 2 anos. Então, o que você acha dessas opções aqui? Eu acho que em vez de contestar ou falar para o Paulo Souza, não, faça sua avaliação no momento posterior, é dizer o seguinte, nós também temos a nossa avaliação. E esse jogador não faz parte dos planos do Flamengo. E isso pode acontecer. Eu adoro lembrar isso aqui. O Abel Braga queria muito o Dedé. Mas ele não queria o Arrascaeta. Ele queria muito o Bruno Henrique. Pô, mandou bem. Mas o Gabigol, ele já disse que jogaram para cima dele. O Gabigol não era uma coisa dele. Então, eventualmente, os planos de um técnico ou a visão de um técnico sobre um determinado jogador pode ser, sim, diferente da diretoria. E essa contratação ou renovação tem que ser feita em consenso. O que eu acho que deveria acontecer é o seguinte, a diretoria mostrar quais são as opções, o que o Flamengo está buscando para a eventualidade de perder o Rodinei. E, para mim, essa antecipação, essa renovação fora de tempo, Marcão e Castanho, tem muito a ver com o medo também dele assinar um pré-contrato no meio do ano. Mas se for para assinar, vai ter que deixar assinar. Tem que deixar assinar. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, como que um jogador que a gente tentou vender e não conseguiu no meio do ano, vai se tornar um jogador ultra cobiçado nesse período de tempo para receber um salário muito superior do que ele recebe no Flamengo, um contrato longo. Cara, e se for isso, vamos deixar aí. Mas eu só acho essa questão do Paulo Souza. Para mim, se ele de fato pediu, é porque ele já se vê, independente de qual competição ele está disputando, ele já se vê convicto que o Rodinei é o cara para os próximos 2 anos. Vou fazer mais uma pergunta para vocês com relação ao Rodinei. Vocês acham que essa renovação de contrato é influenciada pela situação do Isla no Flamengo? Que o Isla, sim, eu acho que é carta fora do baralho,
Já teve questão até disciplinar, né? Questão de estar gripado, não estar gripado, não se apresentou e tal. Vocês acham que isso tem a ver com a questão do Isla? E aí o Flamengo pode estar pensando assim, Castanho, olha, a gente tem aqui o Mateuzinho e a gente vai ficar sem o Rodinei e o Isla, a gente vai ter que correr atrás de 2 laterais direitos. Então a gente vai renovar com o Rodinei e corre apenas atrás de um lateral. Eu, só dando o meu pitaco aqui antes, eu acho que se eles estão pensando isso, é um pensamento errado. Mas será que isso está influenciando? Vocês acham que isso pode influenciar? Acredito que sim, Marco, porque chegando uma proposta agora, no meio do ano, e quando eu digo proposta, não precisa nem ser financeira, não. Chegando uma condição do Isla, né, ir para outro clube, o Flamengo vai liberar, né, não vai ter problema nenhum. E no começo do ano também teve rumores de proposta para o Mateuzinho, acabou que também não vingou. O Mateuzinho é novo ainda em formação, pode chegar a proposta, né? Então, acho que tudo tem a ver, né, nessa questão dessa renovação aí do Rodinei, e esse é um dos motivos, sim, do Isla, né, esse que não deve ficar. Hoje é a terceira opção, como eu falei. Rafa, você acha que isso pode influenciar também? Eu acho que se isso influencia, isso revela um pouco sobre a falta de capacidade do Flamengo de encontrar jogadores no mercado. Eu acho que a falta de capacidade do Flamengo em monitorar e ter sempre jogadores que o Flamengo entende que são interessantes para cumprir características, eu acho que acaba tornando o Flamengo refém de jogador. A minha preocupação é essa. Se o Flamengo fala assim, a gente pode perder o Isla, então a gente precisa manter o Rodinei, porque senão a gente não terá outro lateral. Nós viramos reféns do Rodinei. É isso que o Flamengo não pode fazer. O Flamengo, caso imagine perder o Rodinei, o Flamengo não. Nós monitoramos tal jogador do campeonato tal jogador do campeonato tal jogador do campeonato tal, ele tem as características tais, ele cumpre a função que o Paulo Souza deseja, e aí o Flamengo vai procurar esses jogadores para suprir uma eventual saída do elenco. Isso é muito simples. Agora, você achar que um jogador vai sair e por isso você se agarrar com todas as forças a um outro jogador que faz a mesma função, esse jogador precisa ser extraordinário, Marcão. Uma coisa é você virar assim e falar assim, porra, o Arrascaeta vai sair, vamos tentar renovar, porque a gente não vai conseguir um jogador de características parecidas ou melhor que ele. Beleza. E aí o time realmente precisa fazer um esforço para manter aquele jogador. Outra coisa é você se ver incapaz de substituir um jogador mediano. Aí é assinar um atestado de falta de competência. Se esse é um motivo, tá errado. Tá errado. O Flamengo tinha que ter uma lista com 10 jogadores. Eu não tô falando isso para falar mal do Rodinei, não, tá? Acho que ele tá fazendo um campeonato carioca correto. Mas se nós achamos que um clube com o poder financeiro do Flamengo, com a estrutura do Flamengo, é incapaz de trazer um jogador para substituir o Rodinei, porra, então a gente nunca vai conseguir fazer um reforço de verdade no elenco. Isso que me incomoda, entendeu, Marco? Ô, Rafa, só um detalhe nisso aí, né, para a gente não confundir a situação, como já vi gente do chat confundindo. A pergunta do Marcão, né, ela tem a ver se o Isla sair, tem alguma referência, né, com a renovação. O que eu falei é o seguinte, eles aceleram esse processo de renovação porque eles querem liberar um jogador e que o outro pode receber proposta a qualquer momento. Mas isso não é determinante, porque a gente já falou aqui de Paulo Souza, nós já falamos aqui, né, de diretoria, né, de tentar, ou seja, ele está renovando por um motivo lá que o treinador pediu, a diretoria quer. Então, assim, só para diferenciar, né, o porquê que ele está renovando da pergunta feita, né, pelo Marcão, tá? Sim. Eu também acho muita falta de imaginação você não ter 2 nomes para lateral, mas parece que na avaliação da diretoria é uma boa renovação. E aí o professor Pontes colocou aqui, ó, foi um pedido do Paulo Souza, não tem nada disso. O treinador viu que ele funciona bem no esquema dele. Para o Paulo Souza, ele é útil